Bom, vamos seguir. Estamos na posse, especificamente nos efeitos da posse, estudando o efeito percepção de frutos. Já tivemos uma aula, né, trazendo as regras gerais sobre a percepção de frutos. Agora vamos classificar esses frutos. Vamos ver agora como é que os frutos eles serão classificados. E aí a classificação vai se dar da seguinte forma. Eu posso classificar um fruto de acordo com a origem. A origem significa o quê? Isso mesmo que vocês estão pensando. De onde é que veio esse fruto? Ele pode ser um fruto natural. E aí vocês estão gritando do outro lado. Quando veio pela natureza. Isso. Natureza. Quando ele veio pela natureza. Um fruto natural. Quando decorre da natureza. Ou ele pode ainda ser um fruto industrial. Industrial. Aí vocês estão gritando. Tem a ver com o homem. Ação humana, né? Esse fruto se originou através de uma ação humana. E os frutos podem ainda ser civis. Civis. Quando ele foi criado através de um direito. Quando ele decorre de um direito. Pô, Catarina, eu estou visualizando até o natural e industrial, mas o civil não. Exemplo. Se eu faço um contrato e eu lá boto a previsão de juros, os juros são o objeto do contrato principal? Não, eles são acessórios, né? Pronto. Juros é um exemplo de frutos civis. Outro exemplo, aluguéis, pagamento de aluguéis, né? São acessórios, são frutos. Se, por exemplo, eu tenho um imóvel, aluguéis aqui, deixa eu explicar para vocês. Se eu tenho um imóvel e eu cobro o aluguel desse imóvel, esses aluguéis que eu cobro são frutos que decorrem do imóvel, que é o bem principal, civis, porque veio através de um direito. Ok? Beleza. Então, os frutos podem ser classificados de acordo com a origem. Mas eles também podem ser classificados de acordo com o seu estado. O estado é como é que eles estão naquele momento. E aí a gente tem que os frutos eles podem ser pendentes. Tá, Catarina, mas por que seria um fruto pendente? Quando ele ainda está acompanhado da coisa principal, ele ainda está... Nós vimos, né, que os frutos, eles não perdem valor quando são acompanhados da coisa principal, em regra. Então, eles ainda estão atrelados à coisa principal, eles estão pendentes, não foram ainda percebidos. Os frutos podem ainda ser colhidos, aqueles que já foram colhidos ou percebidos. Catarina, é importante mesmo a gente estudar o estado? É importante porque cada um deles vai trazer uma regra que nós vamos estudar já já. Então se liguem aqui. Os frutos podem ser colhidos, aqueles que já foram percebidos. Temos ainda os frutos estante. Estante é aqueles que estão em armazenamento. Eles estão armazenados, ok? Eles são considerados frutos estantes, estão armazenados. E, por fim, os frutos consumidos. Aqueles que já foram consumidos, já foram consumados. Ok, vamos ver agora quais são as regras. Regras de quê? As regras, porque para aproveitar esses frutos, quem vai perceber esses frutos, vamos ter regras. Nós vimos lá na aula anterior, se você não viu, volte para ver, que em regra o acessório acompanha o principal. Então, segundo a regra, o fruto vai ser de quem? Do legítimo possuidor. Segundo a regra, esse fruto aqui vai ser do legítimo possuidor. Mas vimos que tem a exceção. Quem é a figura excepcionada aqui? Isso, o possuidor de boa fé. Aquele que entrou de gaiato no navio. Boa fé, possuidor de boa fé. Tá bom, entendi, mas eu não lembro quem é o possuidor de boa fé. Lá na classificação da posse, nós vimos que boa fé é igual a você desconhecer os vícios. Desconhecer os vícios. Você não sabia dos vícios daquela posse. E é óbvio, enquanto a boa fé durar, né? Se você não sabia e depois descobriu, no tempo em que você já sabia dos vícios, você não estava de boa fé, você estava de má fé. Então, enquanto a boa fé durar, esse possuidor de boa fé vai ter direito à percepção dos frutos. Nós vimos isso. Ok.
E aí, como é que vai ficar essa criatura? Como é que vai ficar a situação deste possuidor de boa-fé? São essas regras que nós vamos ver agora, nesse momento. Ok. Frutos colhidos, já falamos, aqueles que já foram percebidos. Com relação aos frutos colhidos, o possuidor de boa-fé vai ter direito. Ele já colheu, ok? Esses frutos aqui colhidos, o possuidor de boa-fé, ele já colheu. Beleza, ele tem direito. Sim, Catarina, mas se ele colheu antecipadamente, vamos dizer que ele colheu por antecipação, também ele tem direito. Agora, se ele colheu por antecipação, de forma fraudulenta, tipo assim, ó, não vou ter direito, vou colher rápido, porque os colhidos eu tenho direito. Aí não, né? Porque ele agiu de má fé. Mas, se for de forma fraudulenta, não. Mas, em regra, se ele colheu por antecipação, também ele vai ter direito a esses frutos. Ok. E com relação aos frutos estantes, os frutos estantes, esses frutos aqui que estão armazenados, também o possuidor de boa-fé vai ter direito. Então, aqui já vimos os colhidos e os estantes. Vamos botar um B aqui de boa-fé. O possuidor de boa-fé vai ter direito. Ok, sim, e os pendentes, aqueles que ainda estão atrelados com a coisa principal? Bom, os frutos pendentes serão do legítimo possuidor. Vou apagar aqui e a gente continua conversando, tá? Os frutos pendentes, eles são do legítimo possuidor, porque eles ainda estão atrelados ao bem principal. E o bem principal é de quem? Do legítimo possuidor, né? Quem lá na ação possessória foi escolhido como legítimo possuidor, quem tinha a melhor posse. Na disputa da posse, ele foi considerado como o melhor posse. E aí, o bem vai ser do legítimo possuidor. E se os frutos estão pendentes, ou seja, eles estão atrelados ao bem, vai ser do legítimo possuidor. Esse aqui a gente faz por questão lógica. Beleza. Mas aí, poxa, Catarina, é justo porque o possuidor de boa-fé, digamos que ele tenha investido dinheiro, investiu insumos ali para que houvessem esses frutos. E aí, o que é que vai acontecer? Seria justo, porque o legítimo possuidor não ia ter uma espécie de enriquecimento sem causa aqui? Ia. Se não foi ele, se outra pessoa colocou esforços ali para que acontecessem aqueles frutos, bom, então nesse caso, o possuidor de boa-fé vai ser indenizado, né? Indenizado por quem? Pelo legítimo possuidor, para não gerar enriquecimento sem causa. E aí essa indenização aqui vai se dar pelas despesas de produção e de custeio. De produção e de custeio. Ok. Beleza. Isso estamos nos frutos pendentes. Então aqui, o que é que a gente vai dizer? Os consumidos já foram consumidos pelo possuidor de boa-fé, boa-fé, boa-fé. Agora, os frutos que estão pendentes serão do LP, legítimo possuidor, e aí não impede a indenização ao possuidor de boa-fé pela produção e custeio. Beleza, Catarina, tô entendendo mesmo. Mas aí eu estou vendo que você está falando muito do possuidor de boa-fé, mas eu tô com uma dúvida. Com relação ao possuidor de má-fé, primeiro, quem é o possuidor de má-fé? Aquele que conhecia os riscos. O possuidor de má-fé aqui já muda completamente, eu vou até apagar. Aqui já muda completamente a história. Se eu tenho um possuidor de má-fé, ele conhecia os vícios. Ele conhecia os vícios daquela posse, ele sabia dos vícios. E aí esse possuidor de má-fé vai ter direito a quê, Catarina? A nada. Não falei nada ali de possuidor de má-fé, né? Nas regras todas eu só falei de possuidor de boa-fé, porque ele não vai ter direito a nada. E ainda tem outra coisa. Esse possuidor de má-fé vai ter que restituir o legítimo possuidor. Ele vai ter que restituir o legítimo possuidor. Restituir de quê? Dos frutos colhidos, ou seja, os frutos que ele percebeu, que ele colheu, porque ele não tinha direito, gente. Ele está de má fé, ele sabia dos vícios.
então ele vai ter que restituir o legítimo possuidor dos frutos. Com relação aos frutos colhidos, os frutos colhidos devem ser ressarcidos pelo possuidor de má fé. E além disso, os frutos que por culpa dele, desse possuidor aqui de má fé, por alguma ação dele, o legítimo possuidor deixou de colher. Então, além dos frutos que ele colheu, os frutos que o legítimo possuidor teria colhido naquele momento. E aí, por culpa dele, não houve essa colheita, porque ele estava de má fé, deixou de colher. Ok. Beleza, Catarina. Entendi. Possuidor de má fé, então não tem direito a nada. Fruto colhido, fruto percebido, nada. E ainda tem que ressarcir o legítimo possuidor. E aí, você pode estar pensando, poxa, mas espera aí. Catarina disse que o possuidor de má fé não tem direito a nada. Mas vamos dizer que ele tenha empenhado dinheiro, que ele tenha empenhado despesas de custeio, mais produção. Isso também não geraria um enriquecimento sem causa ao legítimo possuidor? Sim, porque não foi ele. Então, o possuidor de má fé, achamos aqui uma coisa que ele vai ter direito: indenização pelas despesas com custeio e produção. E aí quem vai indenizar? O legítimo possuidor, tá? Pela mesma ideia de boa fé aqui, para evitar o enriquecimento sem causa. Ok? Finalizamos então este efeito da posse, que é a percepção dos frutos. Eu espero muito que vocês tenham entendido e sigam comigo, que vamos seguir nos efeitos da posse ainda.